Olá a todos, sou Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje falaremos sobre como mitigar ataques ao Spanning Tree em suítes Aruba OS. Alguns documentos de referência, o Spanning Tree Feature Interop Guide, que eu vou deixar aqui na descrição. Ele faz o comparativo de algumas funcionalidades na conexão entre dois equipamentos Cisco e Aruba, e aí você consegue validar ali os comandos aplicados nos dois equipamentos, e ele explica bem as funcionalidades. E também deixo aqui o e-book Configurando Suítes Aruba OS, guia básico de configuração, que nós produzimos, e também tem aqui embaixo na descrição do vídeo. Posicionando as funcionalidades. Basicamente temos aqui uma topologia que podemos dizer que o switch da esquerda é o switch root da rede, configurado, por exemplo, com a prioridade 0. O switch da direita, configurado com a prioridade 4096 ou 8192, que ele vai assumir como root caso o switch principal apresente algum problema. E os switches de acesso não root da rede com a prioridade padrão 32.768. Então, basicamente, com a funcionalidade Root Guard, vamos aplicá-la no switch root, no primário e no secundário, que faz o uplink para os switches da camada de acesso. A funcionalidade Loop Guard nos uplinks dos switches não root para o switch root. E as funcionalidades BPDO Protection ou BPDO Guard e Admin Edge Port ou Port Fast para as conexões da camada de acesso, no caso para os usuários. Vou fazer um breve resumo sobre o protocolo Spanning Tree e depois eu explico cada uma dessas funcionalidades. Basicamente, o protocolo Spanning Tree proporciona uma topologia livre de loops com redundância, escolhendo um switch como raiz. Então, temos aqui dois switches na rede. Ao ligar esses switches e eles estando com o Spanning Tree habilitado, ou por default ou configurado manualmente, depende do modelo do equipamento, caso tenha um caminho secundário, no caso aqui a gente teria um loop na rede, porque os switches eles só analisam o cabeçalho de camada 2 dos frames Ethernet e não tem mecanismo de proteção de loop. Então o que o Spanning Tree faz? Você liga os equipamentos, eles vão conversar entre si, um vai ser eleito como switch root ou switch raiz, e os switches não raiz, os que são eleitos como switch não root, eles vão bloquear o caminho redundante para o switch raiz. Então, apesar de você ter um loop físico, ele bloqueia o loop lógico. Então, é só habilitar, o protocolo tem inteligência para detectar os switches da rede, eles conversam entre si e bloqueiam os caminhos redundantes. Então, o Spanning Tree permite a criação de loops no ambiente Ethernet, bloqueia os caminhos redundantes, então você pode criar um caminho redundante, mas esse caminho ele vai ficar monitorando ali, e caso apresente problema no caminho principal, o caminho redundante se torna um caminho ativo. Ele ilumina a duplicação de pacotes, no caso do ambiente com loops, e tem reconfiguração automática após falha. Falhou o caminho principal, o backup assume, ou o caminho que estava bloqueado assume, e caso o caminho principal retorne, o caminho que estava como principal volta a ser o caminho redundante. E possibilita a interoperabilidade entre fabricantes. Então dá para você conectar switches Aruba com switch Cisco, switches Aruba com switches Aruba OSCX, com switches Conware, com switches Dell, Juniper, Huawei e assim por diante. Desde que você configure a versão correta do protocolo Spanning Tree, interoperabilidade acontece entre switches dos mais diversos fabricantes. A eleição do processo de root, que vai definir o switch raiz, né, e a partir dele a topologia da rede vai convergir, definindo os caminhos principais e os caminhos bloqueados, ele é feito através de dois valores. O Bridge Priority, que é um valor padrão, 32.768, que você pode configurar sempre múltiplos de 4.096, então 0, 4.096, 8.192 e assim por diante. Vence quem tem a menor prioridade. Em caso de empate, eles comparam o endereço MAC e aí escolhem qual switch root. Então o Bridge ID ele é composto do Bridge Priority, que é a prioridade que você configura manualmente, e em caso de empate, ele utiliza o endereço MAC, que é o valor que vem setado no chassi do equipamento. Vence a eleição quem tiver o menor Bridge Priority, em caso de empate, o menor endereço MAC. Mitigando ataques contra o Spanning Tree. Para mitigar a manipulação do Spanning Tree por terceiros, né, no caso por um atacante ou por algum erro de configuração, você tem algumas funcionalidades que permitem você proteger a sua topologia e não deixar que qualquer equipamento conectado, qualquer usuário mal intencionado,
possa manipular. Porque cada vez que você tem uma alteração na topologia spanning tree, todos os equipamentos vão parar, vão escutar a rede e aí vão convergir e aí definir novamente o estado de encaminhamento ou estado de bloqueio. Isso pode depender de 20 segundos a 50 segundos, dependendo da versão do spanning tree. Então a versão root guard, então temos a funcionalidade root guard, admin edge port e a BPDU protection ou BPDU guard. Essas funcionalidades protegem o posicionamento do switch root e aborda, o switch, vamos chamar de switch de acesso dos domínios spanning tree. Uma outra questão que não envolve funcionalidade é ter uma topologia de rede bem definida. Entender, ter a topologia de rede hierarquizada e ter desenhado na sua topologia no Visio ou em qualquer outra ferramenta que você usa para desenhar, qual é o switch root, quais são o estado das portas, para em caso de troubleshoot você conseguir facilmente resolver ou então ter documentado para outras pessoas da equipe, poder ajudar e a resolução de problemas quando você não estiver, ou quando você for promovido, ou mudar de emprego e assim por diante. Falando do root guard. O root guard ele é configurado no switch root. Vamos voltando aqui na topologia. A funcionalidade root guard ela é configurada nas portas de uplink do switch root. Basicamente, ela protege o switch root de que ele vai se manter root. Caso a porta receba um BPDU superior que vai indicar que esse switch possa ser o root da rede, por exemplo, para tomar a função do switch root do switch que você pré-definiu, ele bloqueia a porta. Ele não vai deixar aquele segmento envenenar a rede. No caso esse switch seja root, toda a topologia da rede vai convergir e vai se desenhar a partir do switch que é o root. Então, a partir do momento que ele recebe esse BPDU superior aqui nessa porta, ele bloqueia essa porta. E esse segmento fica isolado. Ele para de comunicar com a rede. A partir do momento que para de receber o BPDU, a porta volta para o estado normal de encaminhamento. A configuração é bem simples. Spanning tree, você define as portas de uplink, no caso as portas 3 e 4 do switch root, porta 3 e 4 como root guard. Após isso, a porta já vai ficar monitorando, ela estará no processo normal de spanning tree. Caso ela receba um BPDU de algum switch querendo se tornar o root, ela bloqueia aquele segmento. Então, para validar um show spanning tree, caso a porta, aqui no caso nas portas 3 e 4, recebem um BPDU de um switch ou do segmento querendo se tornar o root, ela joga a porta no modo de inconsistência. STP admin edge port. Ela é configurado nas portas que você conecta os usuários. Então, no caso, uma porta você conecta um computador, um notebook, uma impressora, por causa do processo de identificação de quem será o root, os switches eles enviam BPDUs para todas as portas e esperam naquela porta se ela vai receber um BPDU ou não de outro switch para prevenir loop e assim entrar no modo de caminhamento. No caso, quando você tem pré-definido a porta como porta de acesso, porta dos usuários, você já pode dizer que essa porta é uma porta admin edge port, que ela não participa do spanning tree. Então, quando você conecta o cabo, a porta entra automaticamente no modo de encaminhamento, pulando os processos de listening e learning do spanning tree. A configuração é bem simples. Aqui pegando uma outra configuração, imaginando que na porta 5 e 6 estejam conectados computadores, por exemplo, você configura spanning tree, porta 5, admin edge port, spanning tree, porta 6, admin edge port. BPDU protection. Uma vez que você configurar a porta como admin edge port, caso aquela porta receba um BPDU, digamos que alguém pegou um switch e conectou na porta que você reservou para aquela porta ser uma porta de usuário. Quando você tem o admin edge port configurado, aquela porta ela entra no modo normal de funcionamento do spanning tree. Mas você pode proteger isso colocando o spanning tree BPDU protection. A porta, ao receber o BPDU, ela para de funcionar. Tá? Então, com o comando spanning tree 3 e 4, BPDU protection, imaginando que essa seja uma porta que foi configurada com a admin edge port, você tem uma mensagem de BPDU error, caso alguém conecte um switch ali e esse switch comece a enviar BPDUs naquela porta. Então, você diz que aquela porta ela vai ser uma porta de usuário e se alguém conectar um switch que envie BPDUs, que pode também manipular a topologia ou conectar um switch numa porta que você pré-definiu para não ser uma porta de uplink, ele coloca a porta no modo de BPDU error. Loop Guard. A funcionalidade de Loop Guard ela é bem interessante.
Imaginando que nós estamos recebendo BPDUs do switch root e o switch root vai enviar um BPDU para o switch que a gente configurou como root secundário, por exemplo, e esse também vai encaminhar um BPDU para o switch de acesso. A partir do momento que ele está recebendo BPDU dos dois switches, ele vai escolher o melhor caminho para o switch root. E caso esse seja o switch com melhor prioridade, no caso prioridade 0 e o outro switch com 4096, ele vai colocar a porta com o pior caminho para o switch root em modo de bloqueio. Então, no caso aqui, essa porta ela entra no modo de bloqueio. Apesar dessa porta estar no modo de bloqueio, ela continua recebendo BPDUs dos dois switches e monitorando. Para caso o caminho principal apresente problemas, essa porta ela entra automaticamente no modo de caminhamento, caso esse link caia ou apresente algum problema. Só que tem um pulo do gato. Caso essa porta pare de enviar BPDUs, caso você desabilite o spanning tree desse switch, ou coloque um BPDU filter para esse switch não enviar mais BPDUs, essa porta aqui ela vai entender que ela não está mais conectada a um switch e ela coloca a porta automaticamente no modo de encaminhamento. Então o link não caiu, mas a porta parou de receber BPDUs. E aí você acaba criando um loop aqui na rede. Você configurando a porta como loop guard, as portas de uplink, essas duas portas, quando a porta que está com modo de bloqueio parar de receber um BPDU, essa porta ela não entra no modo de encaminhamento. Então a configuração basicamente imagina que essas duas portas sejam portas de uplink para o switch root e o switch com o segundo melhor caminho para o switch root, configura o loop guard, e aí quando a porta ela entra para de receber o BPDU, ela entra nesse modo de inconsistência. E a partir do momento que volta a receber o BPDU, ela entra no estado normal. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Se você gostou do vídeo, deixe um like, isso ajuda a divulgar o canal. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, sugestão de vídeos ou outra coisa que você queira comentar. E eu agradeço a audiência até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.